Olá amigos do Databook de Obra, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wagner da empresa Inspector. Hoje o nosso assunto que a gente vai abordar vai ser quais são os maiores desafios na montagem de um Databook de Obra. Bom, dando início à nossa videoaula por aqui, eu listei vários desafios que impedem uma montagem segura, ou seja, uma criação segura de um Databook de Obra. E entre os principais aqui, se não o mais principal, é o conhecimento do profissional, ou seja, qual é o conhecimento dele sobre essa documentação? Ele já elaborou um databook de obra? Ele já criou um do total zero? Qual que é o conhecimento dele? Hoje, dentro da indústria metalúrgica, o que as empresas fazem? Pegam um ajudante qualquer e coloca lá no departamento de controle de qualidade para estar gerando essa documentação. E passa um manual para ele, ó, tu vai ter que montar juntar todos os documentos X, Y, Z, compactar numa documentação e tá feito o databook. A maioria das empresas faz esse processo. Porém, tem um erro grande aí, porque esses profissionais que eles pegam e jogam no controle de qualidade, a maioria das vezes não tem conhecimento nenhum sobre o processo de documentação. Eles têm conhecimento sobre o processo fabril, mas não sobre o processo de documentação, o que é algo totalmente diferente. Então, o que acontece lá no final? Eles largam uma pessoa crua no controle de qualidade e essa pessoa vai aprendendo através de trancos e barrancos aí. Só que temos um probleminha grave. Porque, vamos lá, no momento que o cliente contrata uma obra que exige databook de obra, ele amarra um evento financeiro à entrega desse documento. Geralmente pode ser 1, 2, 3, 4, 5% do valor da obra que vai ser pago somente após a entrega desse documento para o cliente. E não é apenas entregar o documento para o cliente. Por quê? Porque lá no cliente vai ter uma pessoa responsável que vai verificar se todas as documentações que foram exigidas estão naquele databook de obra que a empresa acabou de criar. Se não tiver todas essas documentações, o que ele vai fazer? Ele vai mandar esse databook de novo para o fabricante e o fabricante vai ter que coletar as informações que estão faltando ali. Então imagina só, a empresa tem um valor preso na entrega do databook de obra, que o cliente precisa aprovar, é claro, e esse valor pode variar de 1, 2, 3, 4, 5%. E hoje, quem está dentro da indústria metalúrgica sabe que 1, 2, 3, 4% da obra significa, às vezes, o lucro do próprio empreendimento. Não se engane que uma empresa metalúrgica de médio e grande porte tem uma porcentagem de lucratividade muito maior do que essa. Então a lucratividade é baixinha. E se o databook de obra não estiver de acordo, essa lucratividade vai ficar tipo uma bola de ping-pong. Vai para o cliente, ok, o cliente olha o databook de obra, em vez dele pagar, né, o restante que falta, ele vai olhar, não, mas esse databook tem erro. Manda de novo para o fabricante. O fabricante consertou e mandou de novo. Aí o cliente vai olhar, não, tem erro ainda. Volta. Então vai ficar essa bola de ping-pong e o financeiro da empresa lá vai ficar sem fôlego uma hora. Por quê? Porque ele está dependendo daquele dinheiro, porque aquilo é uma lucratividade. E aí é uma culpa da pessoa que o controle de qualidade que a fábrica tirou lá do chão de fábrica, às vezes, e colocou fazer databook de obra? Na maioria das vezes, não. Por quê? Porque simplesmente largaram um profissional sem conhecimento nenhum e falaram, ó, te vira que o filho é teu. Então é um dos maiores erros da indústria metalúrgica que faz com que ele esteja no top 10 aqui dos maiores desafios na montagem de um databook de obra. Bom, agora dando continuidade a um outro desafio na montagem do databook de obra, são erros na coleta de dados. Como todos sabem, o databook de obra é uma reunião de todas as informações técnicas que regem a fabricação de um produto ou serviço. Então, dentro desse databook de obra vai estar todos os certificados de qualidade, certificados de inspeção, entre outros documentos que vão dizer a vida da obra como um todo, como ela se iniciou e como ela foi concluída em termos de fabricação.
Então esse erro na coleta de dados, que eu cito aqui como um dos maiores desafios, é o seguinte: entrou uma determinada obra na tua empresa. No momento que ela entrou, obviamente, tá, vai começar o processo lá, entrou a chapa, entrou o perfil, o tubo, seja lá o que for, ele já vai para a linha de corte, já vai cortar o material e dali vai seguir os processos seguintes. Só que nesse momento que esse material entrou, tem o recebimento desse material. Então, qual que é o certificado da matéria-prima desse material? Você tem o controle qual que é o número desse certificado? Se você não tiver, para tudo. Por quê? Porque aí entra aquele erro que a gente está citando agora, que é um erro na coleta de dados. De nada adianta você ter certificado de toda a matéria-prima que entra na tua empresa, se você não saber o que aconteceu com cada uma delas. Então, muitas empresas aí têm software para estar ajudando esse processo, mas outras menores não têm. E o que eles fazem? Eles criam um plano de corte, vamos assim chamar, que dentro de uma determinada peça ou chapa vai sair tantas peças dali. E essas peças que estão saindo dali, ele tem uma rastreabilidade, ó. A peça XYZ, 50 peças desse tipo, está saindo da chapa que corresponde ao certificado de qualidade X. Então, todas essas peças que estão saindo dessa chapa, você precisa ter o controle dela, tá? Através do plano de corte, acredito que a tua empresa deva ter isso sim, tá? E dentro dessa documentação de plano de corte, você vai poder ligar o plano de corte ao certificado de qualidade que foi extraído desse material. Ou seja, o certificado de qualidade da chapa, tubo, perfil, seja lá o que for. Então, esse é um dos erros mais comuns que acontecem dentro da indústria metalúrgica. É não ter a rastreabilidade do seu processo. E lá no final do databook de obra, você como responsável, você vai precisar dessas documentações. Aí pode vir aquela questão, bom, Wagner, a rastreabilidade da matéria-prima nossa aqui é falha. Tá? E eu não tenho o que fazer, porque isso é algo que vem lá de baixo. Então o que você vai fazer como gestor de databook de obra aí? Você vai informar seus superiores, né? Dizer, ó, seguinte, ó, tem um problema lá e vamos ter que resolver. Por quê? Porque os certificados que estão chegando para mim aqui, eu não tenho informação de qual peça está saindo dessa chapa, desse tubo, desse perfil. E isso vai acarretar num problema lá no final que vão jogar para mim ainda. Então você já se protege, avisando todo mundo que realmente, ó, o processo está falho e os certificados de qualidade que estão chegando para mim aqui não estão chegando com a informação de qual peça saiu desse determinado material. Então se protejam aí. Outra questão também de erros nas coletas de dados aí são as inspeções de qualidade, que acontecem muito também. E se a tua empresa não tem um software que controla a necessidade de inspeções de soldagem, inspeção de pintura, de ensaios não destrutivos, vamos assim dizer, os teus inspetores estão à deriva em chão de fábrica. Então as peças que passar no turno dele, ele vai anotar todas elas na pranchetinha e depois vai gerar uma documentação para isso. Mas vamos lá, vamos supor que esteja um dia corrido lá. Ele olhou todas as peças que podiam e teve uma peça lá que saiu sem inspeção nenhuma. Acontece, tá? Acontece, é mais comum do que a maioria das pessoas pensam. E essa peça saiu. Chegou no canteiro de obra lá e o pessoal cobrou os relatórios de inspeção de qualidade. Quando vê, chama os inspetores, ó, cadê a inspeção de qualidade em cima dessa peça aqui? Quando vê, a peça simplesmente passou. E aí? O que vai ser dito para o cliente? Que escapou a peça? O que houve? Ah, foi uma peça, ok. Quando vê, o teu processo está falho, a ponto de várias peças sair com esse problema. Ou vamos supor o seguinte, esse é um problema isolado. Vamos supor que lá no final o cliente não deu nem atenção para isso. Vamos supor que lá no final da obra, como muitos fazem, entrega o databook de obra e o cliente, já sabendo disso, vai olhar todas as peças que ele mandou fabricar e vai olhar para ver se todas elas têm todas as inspeções que estão solicitadas no desenho. Vai que ele faça um checklist, como a maioria faz, e chegue lá numa determinada peça que não teve inspeção nenhuma.
O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse livro, chamado Databook de Obra, e vai mandar para você com uma notificação, ó, tá faltando relatórios de inspeção de qualidade em cima da peça XYZ. Então revisa tudo aí, porque eu encontrei erro e eu não vou revisar tudo, porque vamos lá, gente. No momento que você fechar o teu Databook de Obra e mandar para o teu cliente, ele vai olhar aquilo, tá? Ele não vai olhar para achar todos os erros e listar tudo para você, ó, tá tudo, o que tá faltando é isso aqui. Não, ele vai olhar, vai achar um erro, quando vê ele acha 2, 3, ele vai fechar o livro e vai fazer o seguinte, bom, esse trabalho não é meu. Eu tô aqui para olhar um livro completo, não um livro cheio de erro. Então ele vai mandar para você e vai dizer o seguinte, ó, tá faltando, tá? Relatório de inspeção de qualidade, tá faltando certificado de matéria-prima. Ah, achei 2, 3 aqui, não procurei mais. Te vira aí e me manda esse livro completo. E nesse meio tempo, esse Databook de Obra, ele vai ficar impedindo a sua empresa de receber aquele percentual que está amarrado ao contrato, que vai ser liberado apenas após a aprovação do Databook de Obra. Agora, outro erro que a gente pode estar citando aqui, tá? Que é uma falta de comunicação entre engenharia e produção. Então isso acontece bastante dentro das empresas metalúrgicas. Uma determinada peça, tá, entrou na tua linha de fabricação, passou pelo processo de corte, dobra, está lá na soldagem. Chegou na soldagem lá, o pessoal realizou a solda, porém essa determinada peça como um todo, ela vai ter uma emenda soldada, ok? E essa emenda que a peça como um todo vai ter, ela não está contida no projeto. Então, esse desenho em si, ela precisa passar por revisão. Por quê? Porque na linha de produção ela teve uma alteração. Ah, Wagner, mas é só uma junta soldada ali, não. Mas essa junta soldada, ela precisa ser prevista em projeto. Se o projeto saiu lá que não ia ter uma emenda soldada naquele local, ele deveria sair daquela forma. Não, mas foi feito um reaproveitamento de material aqui e ali, ok, sem problema nenhum. A norma, dentro de critérios da aceitação, ela permite. Porém, se vai ter uma emenda soldada onde não está prevista no desenho inicial, precisa ser avisado a engenharia, ou seja, a produção precisa avisar a engenharia, para a engenharia alterar o projeto e passar o projeto para revisão 1. Para quê? Para que aquele projeto saia realmente conforme está no projeto. Por quê? Porque isso aí, quando chegar na obra lá, pode ter um inspetor olhando o desenho de fabricação na revisão 0 e vai olhar, opa, mas essa emenda soldada aqui não poderia estar aqui. Por que esse desenho não está atualizado? Então ele vai mandar uma notificação para vocês, para a tua empresa, e pode gerar uma dor de cabeça pequena aí. Mas isso em um projeto, quando vier 2, 3, 4, 5, já pode gerar uma dor de cabeça bem maior. E esse erro de coleta de dados aí, ou seja, essas informações, vão fazer muita diferença na montagem do teu Databook de Obra. Por quê? Porque vai ter uma seção no teu Databook de Obra onde você vai colocar todos os projetos que passaram dentro da tua empresa e que estão ligados ao que o teu cliente comprou. Então ele vai ter que estar ali dentro do teu Databook de Obra todas as revisões que teve. Então, esse é um dos maiores erros na coleta de dados. Às vezes você acha que o desenho saiu na revisão 0, quando vê ele já saiu na revisão 2, 3, 4, 5, seja lá o que for. Então, essa linkagem de informação entre você, fábrica e engenharia é importantíssimo. Claro, não estou citando aqui que a pessoa que faz um Databook de Obra vai ter o controle sobre todos esses processos. Mas você é a pessoa que vai ter que estar a par de tudo. Porque se alguma informação não chegar até você, vai correr o risco do teu Databook de Obra não estar completo. E no momento que todo mundo acabou a fabricação e o Databook está nas tuas mãos, todo mundo vai olhar para você, chegar, pô, e aí, o que houve? Aí se você não está seguro das informações que chegou para você, eles vão querer achar um culpado, como sempre. Aí a culpa vai cair sobre quem? Sobre você. Então, muito cuidado aí. Tenha comunicação com a engenharia, tenha comunicação com o chão de fábrica, tenha comunicação com os próprios inspetores do controle de qualidade que você trabalha. Para quê? Porque você vai precisar de todos unidos aí. Porque se não tiver tudo ok, tudo redondinho,
teu databook de obra vai voltar e o pessoal vai olhar para você como se você fosse o culpado de tudo. Bom, agora dando continuidade aqui a um outro assunto dos maiores desafios na montagem de um databook de obra, eu listei aqui como o seguinte: dificuldades em priorizar e cumprir prazos, ou seja, o chamado deixar para depois. Então vamos lá. Eu tive uma experiência numa obra, numa montadora aí, de um determinado cliente que deixou o databook de obra para depois. Ou seja, entrou a obra, aconteceu as fabricações, tudo certinho. Porém, no momento que entregar a obra como um todo, a obra exigia databook de obra. E o que aconteceu? O controle de qualidade, ou seja, a pessoa responsável por databook de obra, estava com tantos afazeres, ou seja, estava cheia de trabalho, e deixou de lado essa obra em individual. E lá no final começou a montar, buscar essas documentações depois que a obra acabou. E aí, meu irmão, pensa no pepino. Ele começou a reunir essas informações, colocou todo dentro do databook, todas as informações que ele tinha, porém esqueceu, tá? Ou se passou. E lá do outro lado, no lado do cliente, tinha um outro inspetor lá que só verificava databook de obra. E no momento que esse databook de obra chegou lá, ele olhou o databook de obra, as informações diz que ele deu meia dúzia de folhada lá, vamos usar esse termo, encontrou erros grotescos e o que ele fez? Esse compromisso aqui não é meu. Ou seja, esse databook de obra está incompleto. E eu não vou listar todos os documentos que estão faltando aqui, porque está lá na PIT, no plano de inspeção e testes, qual que era o procedimento para ter seguido para montar esse databook de obra. Conclusão, ele pegou, fechou o databook de obra e mandou para o fabricante. Chegou no fabricante lá e começaram a buscar mais documentos, foram incluindo no databook de obra, mandaram de novo para o cliente. Conclusão, chegou lá, ele fez uma notificação de que realmente aquilo não está de acordo e que ele precisava, tá, de um databook de obra consistente. Por quê? Porque foi contratado aquilo e mandou de novo para o fabricante. E lá foi o fabricante de novo. E esse ping-pong ficou por vários meses. Porque não é assim, tu fez o databook de obra e entregou para ele, dali um dia, 2 dias, uma semana ele avaliou aquilo. Não, ele pode demorar mais. E nessa demora, esse recurso financeiro atribuído à entrega do databook de obra fica preso lá para a tua empresa receber após a aprovação do databook de obra. Então esse ping-pong durou meses. E lá no final das contas, né, a informação que eu tenho é que realmente a empresa não conseguiu completar o databook de obra como um todo. Faltou várias informações, tá? Então, até onde eu sei, esse percentual atribuído à entrega do databook de obra a empresa não recebeu. Então, as informações que eu tenho, claro que são rádio peão aí, né, rodou na fábrica lá, de que realmente as pessoas que foram demitidas por outros motivos, mas não, foram demitidas porque realmente não levaram o databook a sério. E esse percentual financeiro que ficou preso lá, a empresa não pôde restituir. Por quê? Porque realmente estava atribuído a essa entrega do databook de obra de acordo com o projeto um percentual financeiro do qual não foi cumprido pelo cliente. Por quê? Porque o fornecedor, o fabricante, não entregou algo completo, ou seja, o que estava combinado. Então, nessa questão de cumprimento de prazos, priorização de documento, ou seja, o deixar para depois é um problema muito grande para quem está de frente para o databook de obra. Se a tua empresa ou se você está passando por isso, não deixe isso lá para o final. Contrate mais pessoas, ou se você é um profissional dentro dessa empresa, fale com o teu gestor, o bicho vai pegar, eu estou sozinho aqui, não estou conseguindo dar conta. E lá no final vai sobrar para nós. Então, abra a boca, fala o que realmente está acontecendo e não deixa esse pepino sobrar para você. Agora, dando continuidade, eu listei aqui um outro desafio que eu falei, acho que nos minutos anteriores, algo parecido com isso. Mas não posso deixar
de listar ele e de falar sobre a ausência da assinatura do inspetor de qualidade ou engenheiro responsável. Então vamos lá. Dentro da seção do seu databook de obra, você vai ter lá algumas seções que separam cada documento, até por questões de rastreabilidade. Vai ter uma seção lá que você vai ter, tá, todos os relatórios de inspeção assinados por inspetor de qualidade ou engenheiro responsável. Só que vamos lá, o que acontece aí? Muitas empresas, após a geração do relatório, pegam a assinatura do inspetor e colocam nas pastinhas tudo bonitinho lá. Para quê? Para que aquilo faça parte do databook de obra. Porque de nada adianta um relatório de inspeção dizendo que o fulano tal inspecionou se não está a assinatura dele lá, ok? Então deixa eu falar uma situação para vocês aqui. Teve uma obra em individual que aconteceu o seguinte, era uma obra grande, não era uma obra curta não, durou acho que um ano e 3 meses de obra, que aconteceu o seguinte, entrou a fabricação, e nesse meio de tempo de fabricação, aconteceu muitas inspeções de qualidade, até pelo volume de fabricação que tinha. E nesse meio tempo aí, vários inspetores passaram dentro dessa empresa. Tanto inspetores de solda, como ultrassom, inspetores de pintura. Então era uma época bem movimentada que era difícil segurar inspetores de qualidade dentro da empresa. Porque a demanda por esses profissionais era alta na época, como é hoje também. Então o que aconteceu? O controle de qualidade deixava na mão dos inspetores criar seus próprios relatórios de inspeção, assinar e deixar para o controle de qualidade ali compactar, ou seja, fazer os databook de obra. Só que nesse meio tempo tem inspetores organizados e tem aqueles inspetores que são mais, vamos dizer assim, mais cabeça leve. Tá? Esses inspetores cabeça leve faziam as inspeções, não criavam os relatórios e o negócio foi acumulando. Só que nesse meio tempo teve inspetores que saíram da obra. E como o controle de qualidade não controlava esses relatórios de inspeção, ele apenas olhava lá no final do databook de obra, mas enquanto a obra estava andando ele não olhava. O que aconteceu? A obra acabou e no final do databook de obra começou a montagem de toda a documentação. Aí o controle de qualidade, ou seja, a pessoa que fazia o databook de obra, começou a ver o nível de erro que tinha. Por quê? Porque a coleta de dados ali não foi eficiente a ponto de olhar documento por documento para verificar, opa, todas essas produções passaram, mas cadê os relatórios dos inspetores? E teve inspetor que nem na obra estava mais. Então imagina a dor de cabeça que deu de estar ligando para todos esses inspetores dizendo, ó fulano, tu inspecionou tal peça aí, tu poderia assinar os relatórios para nós e mandar por correio, algo parecido, porque era um databook físico. A maioria dos inspetores fez esse processo, pegou, assinou, mandou via correio, tudo certinho, conseguiu fazer a parte dele, mas teve inspetores que realmente falaram, não, o que eu fiz está feito. Todos os relatórios que tinham para assinar, eu assinei, eu não vou assinar algo porque eu não estou nem aí mais. E aí, o que a empresa fez? Então, não sei qual que é a mágica que ela fez lá. Não sei se ela arrumou um inspetor caneta de ouro lá, que assinou pelo outro, não sei. Eu só sei que é o seguinte, a ausência da assinatura dos inspetores ou engenheiro responsável pode gerar um pepino muito grande para você que é gestor de databook de obra. Por quê? Porque essas informações são importantíssimas. Hoje existe o databook digital. Hoje simplesmente o pessoal copia e cola algumas assinaturas, tá, dentro dos relatórios. Tem um pós e contra sobre isso. Por quê? Porque a maioria do software lá pode qualquer um com qualquer senha, né, sem segurança nenhuma, dizer que fulano lá, que é qualificado na modalidade solda, ultrassom, seja lá o que for, inspecionou aquela peça. Mas só que fica aquela questão de segurança. Realmente, será que ele inspecionou aquilo? Ou a pessoa gerou um relatório lá no nome dele e fez um relatório digital e passou? Então é mais questões de segurança em si. Mas se o databook é digital, sem problema nenhum. Esse problema você
você contorna sem problema. Mas se o databook é físico, é um problema muito grande a ausência da assinatura dos inspetores responsáveis. Agora, dando continuidade a um outro assunto, sobre os maiores desafios na montagem de um databook de obra, está listado aqui como armazenamento das documentações. Ou seja, vamos lá. Esse armazenamento das documentações, você precisa ter muito cuidado, porque antes de qualquer documento digital, você vai precisar de um documento físico, correto? E nesse armazenamento de documentações, você tem que cuidar muito o seguinte: falta de digitalização de todos os documentos recebidos. Com a tecnologia que temos hoje, você não pode ficar na mão de apenas uma cópia no teu setor de controle de qualidade. O que você vai fazer? No momento que você receber tanto os relatórios de inspeção de qualidade, quanto também os certificados de matéria-prima, você tem que se assegurar de que esses documentos foram digitalizados, ou seja, foram passados para a forma online. Por quê? Porque é muito fácil fazer um extravio de documentações, ainda mais o controle de qualidade, onde o nível de documentação é muito alto. O que eu aconselho nesse caso? Se você é o gestor de databook de obra da tua empresa, que você tenha um armário específico para você, aonde você consiga guardar todas as documentações relacionadas à fabricação. Por quê? Porque você é a pessoa responsável que vai concluir, ou seja, que vai entregar o databook de obra. Então essas documentações físicas que você acabou de digitalizar tem que ficar guardado a 7 chaves. Por quê? Porque se teu databook é físico, você vai precisar de cópias originais dele. Outros casos até não, mas tem clientes que vão te exigir documentações como relatórios de inspeções originais, ou seja, com a caneta do inspetor. Antigamente o pessoal fazia o seguinte, ainda tem isso, tá, pessoal? O que o pessoal fazia? Ele pedia 3 databook de obra. Um para ficar com ele, tá, para o cliente, outro para ir para uma seguradora e um outro databook que ele ia guardar no arquivo morto dele lá, sei lá onde, tá? Então imagine só, você vai concluir o seu databook de obra e você vai ter que fazer 3 deles. E desses 3 que você vai fazer, os relatórios de inspeção desses 3 precisa ter assinaturas triplicadas. Então imagina só o volume de documentação que você vai precisar reunir. Então vamos lá. Muito cuidado no armazenamento dessas documentações, aonde você vai colocar, para não ter extravio. Porque como eu falei nos minutos anteriores, o databook de obra ele segura faturamento. Então ele está atrelado a um evento financeiro que a empresa vai lucrar depois na entrega dele. Então muito cuidado aí. Uma outra questão também que você precisa ter em mente são a cópia, ou seja, a digitalização desses documentos. Você tem que cuidar muito dessas cópias ruins das originais. Por quê? Porque de nada adianta você ter todo o controle desse processo se as cópias que você fez das originais estão péssimas. Então eu já peguei documentações aí que realmente tinha lá o número do certificado de matéria-prima, aí você ia olhar a cópia do documento, não aparecia nada, tu não sabia que material era, qual que era a espessura do material, tu não sabia nada. E aí faz o quê? Aí liga para a empresa, ó, tu tem esse certificado? Ah, eu tenho aqui, mas não tá bom. Aí quando vê, olha lá, o certificado da pessoa realmente tá ruim. Então quando vê, ele tem que ligar lá para quem ele comprou o material para conseguir um certificado com uma melhor visibilidade. Então muito cuidado aí, para você que está na frente da gestão de databook de obra e você está de frente para toda essa documentação, clareza é essencial. Então você chegou um documento, a primeira coisa que você vai olhar, opa, essa documentação aqui, essa cópia de documentação tá ok? Ah, tá ok, perfeito. Ah, e esse certificado aqui que não aparece nada, tá ok? Não, não tá ok. Vamos pedir para que a empresa lá nos mande um visível. Por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque dia após dia você vai estar de frente para esse processo. E nada de aceitar qualquer coisa. Porque dentro da elaboração do databook de obra,
você é a pessoa responsável. E você não vai querer que lá na final da montagem desse databook de obra, o teu cliente olhe lá e veja algum problema lá que você deixou passar. Então, longe de acontecer isso, ok? Opa, eu achei que tinha mais algum assunto aqui, mas realmente não tem. Eu listei aqui, eu acredito que uns 5, 6, né? Quais são os maiores desafios na montagem do databook de obra? Então eu listei uns 5, 6 aqui que você, como gestor de databook de obra, precisa cuidar. Por hoje, a gente finaliza aqui nossa videoaula de hoje. Então, muito cuidado, tá? Nesses maiores desafios na montagem do databook de obra, porque você, responsável por esse processo, não vai querer que lá no final eles achem você como culpado, ok? Então, você tem que cobrar os setores, tanto de engenharia, expedição, recebimento, para que te mandem informação segura, tá? Não tenha dó deles. Cobre, porque lá no final, quando você precisar fechar o databook de obra, vai ser você e você. Então hoje a gente finaliza a nossa videoaula por aqui. Um forte abraço e até a próxima videoaula.